Oi pessoal, depois de algum tempo afastado, nós vamos agora retomar as nossas aulas de introdução à psicanálise e nesse vídeo nós vamos falar sobre aquilo que se convencionou chamar de teoria da personalidade da psicanálise. Bom, nos vídeos passados nós falamos sobre a história da psicanálise. Em alguns vídeos eu falei sobre a questão do homoerotismo, sempre vinculada à abordagem psicanalítica do caso. E agora vamos tentar entender o que é que a psicanálise chama de personalidade e como é que se estrutura essa personalidade. Então, em primeiro lugar, a gente vai definir classicamente o que é personalidade dentro de uma construção da psicologia que diz que personalidade é essa organização singular, e que acontece com todos nós e que faz com que nós sejamos únicos. Existem também algumas formulações que parecem e são, na realidade, uma formulazinha simples para a gente entender. É aquela que diz que a personalidade, é formada pela soma do temperamento mais o caráter, sendo o temperamento a parte inata e o caráter a parte adquirida dessa personalidade. Então, a junção dessas duas coisas faria com que cada um tivesse esse aspecto singular, essa organização única dos elementos psicofísicos dentro de si próprio, formando uma entidade diferenciada das outras. Isso é que seria personalidade. Bom, mas para a psicanálise, a personalidade ela é formada a partir de todo um processo evolutivo, que começa no nascimento e só vai terminar quando o sujeito morrer. Há até algumas outras correntes dentro da própria psicanálise que vão até mais longe, salientando inclusive a influência dos fatores da vida intrauterina na formação da personalidade. Mas não vamos chegar a tanto. Vamos pegar aquele básico que foi postulado por Freud. Primeiro que a formação da nossa personalidade ela vai estar vinculada ao desenvolvimento psicossexual. Então, esse desenvolvimento psicossexual, aquilo que vocês vão encontrar lá nos livros, bem explicadinho, cada uma daquelas fases do desenvolvimento psicossexual. Fase oral, fase anal, fase fálica e posteriormente uma fase chamada de genital. Bom, qual a importância dessas fases para a formação da personalidade? Ora, se a psicanálise compreende o ser humano como sendo um ser histórico, e habitado pela linguagem, é justamente no decorrer da passagem por essas fases do desenvolvimento psicossexual que as marcas da história vão sendo, digamos assim, assimiladas, vão sendo gravadas e que mais tarde, ao responder aos eventos do presente, aquelas marcas, aquela história vai se fazer tão presente como se não tivesse acontecido há tanto tempo atrás. A gente poderia citar alguns exemplos relacionados à fase oral, em que os comportamentos do bebê durante a amamentação são transpostos muitas vezes para situações da vida adulta. A impaciência era um exemplo bastante utilizado por Melanie Klein para mostrar que sujeitos extremamente impacientes na vida adulta
estariam revivendo situações em que a mãe, de alguma forma, se demorava, né, para atender a necessidade de amamentação do bebê. E a Melanie Klein, ela, claro, não ia postular isso a partir do nada, né? As suas observações de bebês, as suas pesquisas que envolveram a clínica Tavistock de Londres, ela começou pesquisando pessoas desde o nascimento e acompanhando durante 20, 30 anos. Eu já soube recentemente que tem alguns casos, né, de pessoas que foram acompanhadas até os 40 anos de idade. Então eles têm uma base para afirmar isso, né? Não é imaginação. E assim como acontece com as coisas da fase oral, aconteceria também com as coisas da fase anal e da fase fálica. A fase fálica eu até já falei mais um pouco nos vídeos sobre o homoerotismo, portanto não vou falar dela aqui agora, tá? Então, resumindo, a gente poderia dizer que esses acontecimentos da infância, nessas fases do desenvolvimento psicossexual, vão deixar marcas que serão constitutivas da nossa personalidade. Mas Freud não parou por aí e ele propôs um modelo estrutural para explicar a dinâmica da personalidade. Esse modelo estrutural, como o nome já sugere, faz com que a nossa personalidade seja constituída por estruturas, por 3 estruturas básicas, que seriam o isso, também chamado de id, né, por conta da tradução inglesa, que usou os termos latinos, e aqui no Brasil a primeira tradução de Freud foi apoiada na versão inglesa, e então a gente ficou aqui com a palavra id já bem, digamos assim, já bem marcada, né, nesse contexto. Então o id, ou isso, o ego, ou eu, e o superego, ou supereu. Essas seriam as 3 estruturas da personalidade. Sendo o id a estrutura original, a estrutura de base primitiva, né? O id seria esse polo, né, das pulsões. O id seria aquilo até que o Nietzsche chamava de natureza animal do homem, né? Então todo mundo, quando nasce, só possui essa estrutura, só possui o id, que seriam essas pulsões de vida e de morte, né? Ou, usando uma linguagem mais arcaica, não é? Essa vida instintiva, né, que busca uma gratificação mais urgente, né? Ela não espera, não se adia à satisfação das necessidades. Elas têm que ser atendidas na hora em que acontecem. Assim, quando o bebê tem fome, ele quer ser alimentado naquela hora. Quando ele sente dor, todo o seu corpo expressa essa dor. O choro, a raiva, tudo é expresso de uma maneira intensa. Esse é o id, né? Esse é o id. À medida que a gente vai se desenvolvendo, vivendo em sociedade, a gente vai aprendendo a dominar cada vez mais esses impulsos do id, tanto os impulsos que visam uma gratificação erótica infantil da fase oral, quanto os impulsos agressivos. A gente vai aprendendo também a adiar a satisfação, porque é o jeito, né? E gradativamente os relacionamentos sociais vão fazendo com que eu passe a reconhecer a existência de outras pessoas no mundo e de que também eu seja uma dessas outras pessoas, né? Seja uma pessoa igual a essas outras pessoas. E isso vai culminar na experiência que Lacan chamava de fase do espelho, quando a criança vai se ver no espelho e vai identificar ali
não mais um outro, o nenê, como ele chamava antes, né? Mas a si própria. E aí começa a formação do eu, desse ego, que, segundo Freud, é antes de tudo um ego corporal. O ego é essa imagem do corpo, né? A fronteira que me diferencia do outro é a minha pele. Tudo que está dentro é eu, tudo que está fora é não eu. E esse eu vai se desenvolvendo cada vez mais a partir das relações que eu vou tendo com as outras pessoas, né? Então é a relação interhumana que vai tomando conta desse id, vai se expandindo para dentro desse isso e aí se constitui um eu. Não quer dizer que o id deixou de existir. Claro que não, ele nunca vai deixar de existir. Acontece apenas que ele vai sendo subjugado, né? E subjugado de uma forma que às vezes ela é bem geradora de conflitos, porque o ego, para atender às demandas da realidade e conter esses impulsos do id que não são aceitos, né, na vida social, ele paga um preço. Às vezes ele paga o próprio preço da construção de uma doença, né? O que seria a neurose entendida pela psicanálise, se não justamente uma formação de compromisso entre um desejo do id e uma defesa do ego, né? Então esse nosso ego, esse nosso eu, para dar conta de impulsos que vêm a toda hora do id, dessa nossa natureza mais animal, para atender, né, às regras e aos anseios da realidade externa, ele tem que fazer um esforço muito grande. E então, lá por volta dos 5 anos de idade, com o final do complexo de Édipo, a gente ganha uma herança que é justamente uma outra estrutura de personalidade que Freud chamou de superego. O superego seria esse representante da lei, esse representante da moral, né? E que faz com que a gente seja capaz de emitir julgamentos, de ter juízos de valor. E a primeira pessoa a ser julgada, claro, somos nós mesmos. O superego é um juiz, é um censor interno, que vai me dizer o que é certo e o que é errado, mas principalmente vai se basear num modelo ideal. E o grande problema é esse, é que nós, na realidade, não somos igual ao modelo ideal do superego. E isso vai gerar conflitos também, tá? Então o superego vai ser também um aliado do ego nessa luta contra os impulsos do id. Quando tudo dá certo. Às vezes o superego ele se alia ao id e cria aquilo que Lacan depois veio chamar de superego tirânico, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Então, para fazer um resumo assim bem mais esquemático dessas 3 estruturas da personalidade, a gente pode dizer que a nossa personalidade é constituída por um id, um ego e um superego, e que as relações entre essas 3 estruturas é que determinam a singularidade daquilo que nós somos. E lembrando sempre que o ser humano é um ser que tem história, e essa história é que constrói a sua personalidade. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os mecanismos de defesa que o ego lança a mão na sua relação com os impulsos do id, em nome de manter a organização da personalidade, né? O ego vai fazer um esforço muito grande para que nessa tentativa de nos manter em equilíbrio, ele consiga driblar esses impulsos do id que de alguma forma têm que ser atendidos. Então, até a próxima aula.